Olá, nesse vídeo a gente vai ver como a gente consegue disponibilizar uma página alternativa para quando o nosso usuário estiver offline. Então a gente tem uma série de opções e a gente vai abordar essas opções junto com o nosso AMP Service Worker. Então agora a gente vai pular lá no código e a gente vai ver algumas alterações que a gente realizou. Dentro da branch dessa aula, que é a class _17 final, a gente vai ter os seguintes arquivos. A gente vai ter um arquivo offline, que esse arquivo offline ele vai ter simplesmente aí uma descrição dizendo: você vai estar offline, por favor, volte quando você estiver online novamente. A gente tem a página index, a página de contato e a página de sobre. Essas três novas páginas aí, a gente vai fazer algumas alterações para ver como a gente consegue trabalhar com o AMP Service Worker. Então, primeiro, dentro da configuração do meu Service Worker, eu posso incluir uma propriedade que é a seguinte. Então, depois que a gente definir a nossa estratégia de cache, eu posso incluir aqui o atributo Offline Page Options. E esse Offline Page Options a gente vai passar uma URL alternativa para quando o nosso usuário estiver offline. Então, nesse caso, a URL alternativa que a gente vai passar é a offline.html. Então, essa offline.html ela vai ser aí responsável por definir o caminho alternativo para quando o usuário estiver offline. Ela aceita mais alguns parâmetros, por exemplo, se eu quiser fazer o carregamento prévio de algum asset, eu consigo passar uma lista de assets dentro desse objeto. Então aqui a gente tem a primeira configuração do nosso item. Segundo passo, eu vou só reiniciar nossa aplicação. Então vou só aqui ter o nosso Chrome rodando. Vou abrir o inspect do nosso Chrome. Então aqui a gente tem o inspect do nosso Chrome. Se a gente der uma olhada em aplicação, a gente vai ter a versão do nosso Service Worker, que é a 15591. Dentro do Cache Storage, a gente vai ter já aqui armazenados a versão da raiz da nossa aplicação e a versão offline, HTML. Então a gente já tem os itens armazenados, os assets já estão armazenados da home. Então nesse caso a gente faz uma chamada. Eu não preciso especificar novamente esse item eu não preciso especificar novamente a imagem da caipirinha dentro da configuração da nossa página offline, porque ela já está sendo cacheada pela home da nossa aplicação. Então imagine você, né? A gente está aqui agora com a situação que o usuário entrou em modo offline, né? Ele perdeu a conexão. Então, quando o usuário perder a conexão, se a gente recarregar a nossa página, os assets vão ser carregados pela definição do nosso Service Worker, mas se o nosso usuário tentar ir, por exemplo, na página About Us, ele vai cair na página offline. Então, ele vai dizer, a gente vai ter a mensagem, cabeçalho, né? Desculpe, você está offline, por favor, volte mais tarde. E eu tenho um texto aqui que diz, você pode continuar lendo esse conteúdo, né? Você pode continuar, e ele diz aqui, você pode, né, continuar lendo a receita da caipirinha na homepage. Quando a gente clica, a gente volta para a homepage. Isso acontece porque a gente tem já armazenado no cache a homepage da nossa aplicação. Essa situação é uma situação que acontece quando o usuário ficou offline e ainda não carregou a página, por exemplo, de contato ou a página de sobre. Então aqui a gente tem a versão alternativa de quando o usuário ainda não tem aquela página armazenada no cache. Então a gente vai exibir essa versão offline. Mas se a gente tiver uma situação que o usuário já visitou essa página, então a gente vai fazer um teste aqui. Eu vou só colocar o nosso usuário online novamente e vou tentar acessar a página de contato. A gente vai ter o conteúdo da página de contato. Então, se a gente for em nossa aplicação, a gente vai ter a página de contato armazenada
dentro do cache da nossa aplicação. Se a gente visitar também a página sobre, então a página sobre, como a gente vê aqui, ela também vai para o cache da nossa aplicação. Agora, quando o usuário estiver offline, se a gente clicar no menu, então a gente está offline aqui, então se a gente for em contato, a gente tem a página de contato sendo exibida. Se a gente for em About Us, a gente tem a página sobre também sendo exibida. Isso porque o usuário já visitou essas páginas e o Service Worker cuidou de fazer o download dessas páginas em nosso cache. Então agora, se a gente der uma olhada na nossa aplicação, a gente tem lá tanto a página de contato e a página de About Us sendo armazenada. Então esse é o comportamento padrão. A gente pode definir uma versão alternativa. Se a gente não definir, aí a gente pega uma tela de offline. Mas se eu definir, a gente consegue ter essa versão alternativa da versão offline. E no futuro, quando o usuário ficar online novamente e navegar naquela página, ele consegue armazenar aquelas informações. Então, isso só é possível através do AMP Service Worker. Então, essas configurações foram definidas aqui dentro do nosso Service Worker. A gente tem estratégias para os PNGs, JPEGs, SVGs e WebPs. Só notei que durante a navegação o nosso favicon desapareceu, então eu consigo aqui também adicionar o icon dentro da nossa estratégia de cache. Então agora sim o favicon vai aparecer quando a gente estiver offline. Okay? Então a gente vai fechar por aqui essa minissérie, então esses 5 vídeos aí. Então a ideia inicial era fechar com 3 vídeos, mas eu achei legal a gente quebrar em mais vídeos aí para não ficar tão cansativo. Então é isso, a gente vai continuar o nosso curso de AMP, outras ações. Eu tenho aí um plano para o curso de AMP, como também tenho planos específicos para o curso de PWA. Também eu desejo aí atualizar o conteúdo do curso de PWA. Então, se ainda não segue o canal, por favor, siga o canal, deixe seu comentário se tiver alguma dúvida e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou, um abraço.